Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Neste evangelho nós vemos um questionamento de Pedro e depois Jesus ele conta uma parábola para nos chamar a atenção sobre a necessidade de perdoar. Pedro vai questionar a Jesus e vai perguntar se quantas vezes deveria perdoar o seu irmão. E ele vai dizer até 7 vezes. Nisso Pedro já está sendo muito generoso para um judeu que só perdoava 3 vezes. Então Pedro ele vai além e usa esse número 7, que é o número da perfeição, para chamar a atenção sobre a forma perfeita de perdoar. Mas a perfeição de Deus vai além daquilo que é a nossa concepção de perfeição. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse número, essa multiplicação que Jesus Cristo ele usa, remete-se a uma plenitude. 70 vezes 7 significa perdoar sempre. Perdoar sempre significa estar sempre aberto para a obra de salvação. Por isso que Jesus ele vai contar uma parábola. A parábola desse patrão que perdoa a dívida. Mas nós vemos que dentro dessa parábola nós vemos um servo perverso, um empregado perverso que foi perdoado, suplicou o perdão da sua dívida, mas quando encontrou alguém que lhe devia muito menos, ali fez a mesma coisa que deveria ter sido feito com ele. Por isso que nós vemos que essa parábola, ela nos traz um ensinamento principalmente sobre aquilo que é o sacramento da confissão.
Porque nós que quando vamos confessar e pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, nós precisamos ter essa consciência. Nós seremos perdoados na medida em que nós perdoamos. Não adianta pedir perdão do pecado, dos nossos pecados, se nós não estamos abertos a perdoar o nosso irmão, o nosso próximo. Não adianta ir ao encontro do sacramento para ser libertos se nós queremos continuar aprisionados pela falta de perdão. Por isso que Jesus Cristo nos chama a atenção justamente sobre isso. Nós seremos perdoados na medida em que nós perdoamos. E aí a parábola, ela nos expressa justamente esta realidade, onde esse empregado, ele pede, suplica, se prostra diante do seu patrão, assim como nós fazemos diante de Deus, pedindo perdão dos nossos pecados. Mas nós precisamos ter o cuidado, porque quando nós levantamos perdoados do sacramento da confissão, nós encontramos a nossa vida, a mesma vida que nós tínhamos quando entramos no confessionário é a mesma que nós encontramos fora. As mesmas dificuldades que nós tínhamos antes de entrar no confessionário são as mesmas que nós encontramos fora. E por isso que nós precisamos justamente isso, exercitar a prática do perdão, porque somente na prática do perdão o sacramento da confissão ele é realmente válido para a nossa vida. Ele realmente nos traz essa reconciliação com Deus e com o próximo. Ele realiza essa obra de redenção da nossa vida, nos libertando do pecado, mas principalmente nos libertando daquilo que é a falta de perdão para com o próximo, porque esse é o grande pecado. O pecado onde nós retemos a salvação do nosso próximo, onde nós vamos impedindo que o nosso próximo alcance a salvação, porque nós não somos capazes de perdoar aquilo de mal que os outros nos fizeram. Por isso que Jesus Cristo ele vai contar essa parábola para nos chamar a atenção justamente sobre isso, sobre aquilo que nós precisamos exercer nesse mundo, a obra que nós precisamos realmente realizar através da nossa vida. E no final do Evangelho, ele vai ali nos chamar a atenção e ele vai ter as mesmas palavras, ou quase as mesmas palavras, que ele diz depois que ensina a oração do Pai Nosso. Porque na oração do Pai Nosso, nós temos o artigo: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, perdoai na mesma medida em que nós perdoamos. E depois, assim como ele faz depois da oração do Pai Nosso, faz aqui também nessa parábola, onde ele diz: é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. E aqui nós vemos como que é necessário perdoar de coração, para que nós possamos realmente se ver libertos desses problemas do passado e principalmente libertar o nosso próximo daquilo que poderia ser causa de condenação para ele. Busquemos dessa forma exercer e exercitar a graça do perdão, para que assim nós possamos libertar a nossa vida dos problemas dos outros e libertar os outros daqueles problemas que podem ser causa de condenação para eles. E assim nós seremos e continuaremos sendo instrumentos de salvação para a vida dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.